Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 40 até o 50. Eu tenho uma palavra para transmitir à igreja nesta noite. E o tema dessa palavra é: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Com base em Lucas capítulo 7, versículo 40 até versículo 50. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para aquela mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você, vá em paz. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir a um dos diáconos que conversasse ali com as crianças para tentar reduzir o volume na sala das crianças, amém? Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito aqui nesta noite, em nosso meio. Nós te louvamos por cada canção que os ministérios apresentaram ao Senhor. Te louvamos por cada momento de adoração, por cada palavra que nós recebemos e por cada palavra que nós professamos já nesta noite. E neste momento, Deus, eu quero pedir mais uma vez, humildemente, a ajuda do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para expor esta palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, a Tua igreja, e para fazê-la, meu Deus, com graça, com sabedoria, com entendimento. Também peço ao Senhor para que as nossas mentes estejam todas, meu Deus, aptas, prontas, preparadas para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, eu estava meditando nesta palavra, como vez ou outra acontece. Às vezes eu passo a semana inteira pensando em 1, 2, 3 sermões, aí quando chega na hora, no domingo, eu pego e olho e falo assim: deixa esse, deixa aquele, deixa esse, Senhor, o que eu faço? Vai nesse. E aí aparece alguma coisa que Deus quer que compartilhe com a igreja. Na verdade, por mais que eu seja um amante dos esboços, e eu tenho muita dificuldade para pregar sem ter esboço, tenho nada contra quem prega sem ter esboço, mas eu, nessa parte, talvez eu seja um pouco presbiteriano, um pouco batista, um pouco metódico também, mas eu prefiro escrever para não esquecer detalhes daquilo que Deus me revela no momento que eu estou estudando a sua palavra. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos nos deparar aqui com 4 personagens, sendo que o 4 personagem, eu não vou me ater tanto a ele nesse momento, mas eu vou falar principalmente dos 3
que é o fariseu, a mulher de má fama e Jesus Cristo na qualidade de profeta. Quem era o fariseu, o personagem dessa história? Seu nome era Simão. Simão era um homem que tinha uma enfermidade, tinha lepra, mas ele fazia parte de um grupo religioso, formalista, ultraconservador. Um grupo religioso que se apegava aos detalhes mínimos da lei, das tradições, das culturas, e tentavam imputar essas tradições, esses costumes na vida das pessoas. Era um grupo fechado, um grupo que valorizava muito a religiosidade pela aparência, de modo que aonde estava um fariseu, eles logo eram identificados pelas pessoas por causa do seu conservadorismo, do seu fundamentalismo, por causa da sua crença e cultura religiosa. É este homem que convida Jesus para entrar na sua casa. Mas na mesma cidade deste homem, tinha uma outra mulher, ou uma outra pessoa, que era uma mulher, que era totalmente o oposto desse homem. Essa mulher, ela não dava mínima para a lei, ela não conhecia, ou se conhecia, ela ignorava a cultura dos antepassados, costumes dos antepassados. Essa mulher é chamada na Bíblia de mulher de má fama. Má fama porque ela era uma prostituta. Morava na mesma cidade que o religioso. Só para vocês terem uma ideia do que essa mulher representava para a sociedade da época, vale lembrar que qualquer mulher, mesmo as casadas, o seu valor se assemelhava naquela época ao de um objeto. Elas tinham o mesmo valor que tinha um empregado, que tinha um camelo, que tinha um jumento, que tinha uma propriedade ou qualquer outra coisa. A mulher não tinha nenhum valor para esta sociedade onde Jesus está se apresentando. Na verdade, as mulheres, mesmo elas sendo casadas, elas já carregavam o estigma de serem culpadas mesmo sendo inocentes. Então elas tinham que o tempo todo provar para a sociedade que elas eram corretas. Porque se o marido denunciasse, falasse qualquer palavra contra a mulher, a primeira coisa que eles iam fazer era apedrejá-la e depois perguntar se procede ou não. Esse era o papel da mulher. Agora você imagine se as mulheres normais, dentro do costume legal, eram tratadas dessa maneira, como será que a sociedade daquela época tratava uma mulher de má fama, vista como sendo uma mulher infiel, sem virtude e falsa? O que se poderia dizer dessa mulher? Nós temos o terceiro personagem nessa história, que é Jesus, profeta. Eu acho que falar de Jesus é até redundância para nós, cá entre nós, gente? Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele é tudo na nossa vida, e sem Jesus nós não somos nada. Ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a nossa redenção, é a nossa glória, a nossa vida, a nossa esperança, o nosso Salvador. Jesus Cristo é a nossa luz. Jesus Cristo é tudo para nós. Aleluia. A Bíblia diz que a pecadora, a mulher de má fama, por sinal ela era a sobrinha desse fariseu leproso, ela fica sabendo que Jesus tinha ido à casa de Simão para jantar. E a mulher, mais do que depressa, sem se preocupar com os costumes, com as tradições da época, sem se preocupar com a etiqueta social,
ela pega um vaso de alabastro, acho que é alabastro, não é alabastro, não, alabastro. Ela pega um vaso, na verdade, era uma espécie naquela época de um mármore antigo, branco, onde as pessoas colocavam especiarias. E esse vaso está cheio de perfume caríssimo, que só para vocês terem uma ideia do valor monetário desse perfume, segundo o evangelista Marcos, ele valia mais ou menos 300 denários. Cada denário era equivalente a um dia de trabalho de um serviçal, de um trabalhador, de um ajudante. Então vamos imaginar hoje, só para a gente fazer uma continha rápida e tentar entender o valor desse perfume. Vamos imaginar um trabalhador que ganha R$60 por dia, que ganha R$1.800, 2 salários mínimos por mês. O vaso dessa mulher, o perfume que estava dentro do vaso, valia R$18.000. A mulher pega aquele perfume, valendo R$18.000, e ela vai até a casa de Simão. Jesus está sentado, conversando com as pessoas, e de repente a mulher chega, e ela não se conteve diante de Jesus. Ela olha para Jesus, ela vê em Jesus tudo aquilo que eu disse e muito mais, porque ela vê em Jesus a esperança, ela vê em Jesus a vida, ela vê em Jesus o perdão, ela vê em Jesus alguém capaz de compreendê-la, alguém capaz de entendê-la. Quando o ministério Tim começou a se apresentar aqui, a primeira palavra que eu ouvi na apresentação deles foi: não vá ao Calvário vestido de orgulho e preconceito. E esta mulher, ela está despida de qualquer orgulho, de qualquer preconceito, e ela está tomada por um espírito de humildade, de reverência, de reconhecimento de quem era Jesus, e ela vai e se ajoelha, ela se prostra diante de Jesus, e ela começa a derramar o perfume, os R$18.000 de perfume que ela tinha naquele vaso. Ela começa a derramar nos pés de Jesus, e ao mesmo tempo que ela derrama o perfume, ela beija o pé de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, as lágrimas misturadas com o perfume molham os pés de Jesus. Ela não tem nada ali para enxugar, então ela pega o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus, enxugar as suas lágrimas, o perfume. E diante desse quadro, o fariseu, que era leproso, representando o sistema legalista religioso da época, ele diz em seu coração: se este Jesus que está aí, se ele fosse de fato o profeta que dizem que ele é, ele saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. O pensamento desse homem, queridos irmãos, é o mesmo pensamento de muitos religiosos de nossa época. Por não compreenderem o quão grande é a misericórdia de Deus, murmuram quando veem pecadores arrependidos se prostrando diante da cruz e pedindo perdão ao Senhor. Aquele homem não era diferente daquela mulher, mas ele acha que o seu legalismo, que a sua religiosidade o colocava em um patamar de superioridade diante daquela mulher. Note que Marcos, o evangelista, é ele que vai dizer que o fariseu era um homem leproso. Ora, se ele era leproso, ele também era alvo de preconceitos de outras pessoas na época, porque um leproso não podia ter um convívio saudável na sociedade, ele não podia se relacionar também com as pessoas abertamente como uma pessoa sã, como uma pessoa comum. E agora aquele homem naquela condição de leproso, de ignorado, também de discriminado pela sociedade, ao invés de ele reconhecer a graça que havia em Jesus para com ele também, com aquela mulher pecadora, ele tem Jesus assentado na sua mesa,
Mas ao invés dele agradecer e dizer assim: Jesus, obrigado, porque mesmo eu sendo leproso, você não levou em conta a minha condição, e você veio e se assentou à minha mesa, você está dentro da minha casa. Mas não, ele está mais preocupado em murmurar contra o pecado da mulher, esquecendo da sua própria condição. Quantas pessoas, queridos irmãos, que vivendo na mesma condição, esquecem de olhar para aquilo que Deus fez pela sua vida, e uma vez que Jesus está dentro da sua casa, eles se esquecem de tudo aquilo que Deus já fez, e aí começam a olhar para os outros como se fosse superior. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus, o nosso Deus, Ele conhece os nossos pensamentos e tudo aquilo que a gente pensa. Às vezes a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, e Jesus vem, porque Ele aceita o convite. Mas às vezes Jesus está ali na nossa casa, na nossa presença, e ao invés da gente aproveitar aquele momento de comunhão com Jesus, para dizer para Ele assim: Jesus, obrigado porque você veio até mim, a gente está mais preocupado em ficar dizendo: está vendo fulano? Será que Jesus não viu que ele não merece? Será que Jesus não viu que ela é pecadora? 1 Reis 8:39 diz assim: só Deus conhece os pensamentos secretos do coração humano, e Ele trata as pessoas como merecem. Jesus está observando tudo. Jesus está ouvindo os pensamentos das pessoas que estavam naquela reunião. E Jesus ouve não só aquele homem, mas Ele ouve as pessoas murmurando contra aquela mulher. Jesus pode ouvir nitidamente quando alguém pensa consigo e balbuceia aos ouvidos de outro, dizendo assim: que desperdício dessa mulher. Ela poderia pegar esse perfume e entregar ao tesoureiro de Jesus para vender esse perfume e juntar o dinheiro para comprar comida para os pobres. Aí eu fiquei pensando, na hora que eu estava meditando nessa palavra, porque isso também não é muito diferente dos nossos dias, e Deus me levou a uma compreensão desta palavra neste momento, me fez entender a onda que invade muitos cristãos de nossa época, que se mostram preocupados com a fome global, se mostram preocupados com o meio ambiente, com a economia global, mas não são capazes de compreender e ajudar quem está à sua frente. Eles olham, falam de todo mundo, mas não percebem que ali do lado dele tem um pecador, tem uma pecadora ali, querendo também ser alvo da mesma graça, do mesmo amor, da mesma misericórdia que lhe alcançou. As pessoas estavam murmurando, eles estavam considerando o desperdício da mulher aplicar os seus recursos em Jesus. Eles achavam um absurdo. Se a gente fosse contemporaneizar essa palavra, eu diria que tem muita gente, e muitos de vocês aqui já conversaram, já até falaram, às vezes a gente nas nossas conversas falam de situações que vivem no dia a dia, no trabalho, na sociedade, onde às vezes as pessoas dizem assim que essa história de contribuir para a igreja é besteira. Mas gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: não existe nenhuma instituição no mundo que salva, que recupera mais pessoas do que a igreja. Eu fico imaginando como seria o mundo sem Jesus e sem a igreja, porque a igreja é de Jesus, e Jesus se revela e se manifesta na igreja. Como seria o mundo se não tivesse a igreja? Porque os governos gastam horrores e mais horrores de dinheiro, se corrompendo, roubando, saqueando, e fazendo algumas benfeitorias, e acham que isso é o suficiente. E às vezes uma igreja pobre, pequena, alcança o desamparado e faz muito mais com menos do que os governos. Aí eu pergunto para vocês: está errado investir o dinheiro em Jesus? Claro que não. Aquela mulher sabia que na sua condição, dar o dinheiro
para ajudar os pobres da outra cidade não ia resolver o problema dela. Ficar preocupado com a fome global não ia resolver o problema dela. Ela precisava naquele momento, era investir em Jesus, porque ela sabia que se tinha alguém que podia mudar a vida dela, que poderia restituir a sociedade, era Jesus e mais ninguém. Olha só que situação. Como é que estavam essas duas pessoas diante de Jesus? Para Simão, o que faltava para Simão? A saúde. Simão era leproso. E Jesus está na casa de Simão, sabe para fazer o que, irmãos? Pergunta para o teu irmão se ele sabe o que Jesus foi fazer na casa de Simão. Alguém vai dizer assim, foi jantar. Não. Você sabe por que Jesus foi na casa de Simão? Porque Jesus queria curar Simão. Jesus estava lá para devolver a saúde para Simão. Mas só que o Simão, ao invés dele se preocupar com Jesus na casa dele, e se voltar para Jesus, ele se volta para a mulher que está ali nos pés de Jesus. O que a mulher precisava? A mulher precisava de honra, porque ela vivia uma vida em desonra. Jesus estava ali para abençoar os dois. Queridos, Jesus tem muita coisa para fazer e para nos dizer. De um lado estava Simão leproso, do outro lado a mulher de má fama. De um lado um homem que precisa de saúde, mas que ignora a presença de Jesus. Do outro lado, uma mulher que precisa de honra e que sabe que Jesus pode lhe dar a honra. Jesus está entre eles e a multidão. E aí eu pergunto para vocês, quem você acha que Jesus vai ouvir? Simão, a mulher ou a multidão? Olha só o que diz a multidão. Eu disse que não ia gastar tempo com esse quarto personagem, porque para mim é um personagem secundário na história. Mas olha o que estava dizendo aquela multidão que estava na casa de Simão, mais ou menos assim: não desperdice os seus recursos com Jesus, não perca tempo investindo o seu dinheiro, o seu talento, não perca tempo gastando a sua vida na igreja. Faça a sua vida valer a pena. Vai gastar a sua vida no mundo. Mais ou menos é como se aquelas pessoas estivessem dizendo para aquela mulher o seguinte: mulher, você já é uma mulher de má fama mesmo, você já está desonrada, cai fora, vai viver a tua vida, vai acabar de se destruir, pegue os seus recursos, pegue o seu perfume aí, e vá se perfumar, vai se prostituir, vai fazer alguma coisa com o seu dinheiro. Se você não tem o que fazer, sai pela rua aí, dá o dinheiro para os pobres. Em nenhum momento, queridos, eu vejo nessa passagem a multidão preocupada em ajudar a mulher a mudar de vida. Em nenhum momento eu vejo alguém olhando para aquela mulher que está prostrada diante de Jesus e dizendo assim: pobre mulher, poxa, alguém precisava ajudar essa mulher. Eu não vejo ninguém preocupado ali de chegar para aquela mulher e dizer assim para ela: filha, olha, eu vou te ajudar, eu quero estender minha mão para te ajudar. Mas o que a multidão está fazendo? É um desperdício. Ela está tomando o tempo de Jesus. Eles estavam mais interessados no perfume da mulher do que na salvação da mulher. Aleluia. Mas o que foi que Jesus disse para Simão? Ele chamou Simão e falou assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando Simão ouve a voz de Jesus, ele fica todo feliz, fica entusiasmado. Poxa, se Jesus